Olá, muito obrigado por assistir esse vídeo. Preste bem atenção nesta mensagem. Você é cristão, ou crente, ou evangélico? Você crê em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, preste atenção nessa mensagem. A tua salvação pode estar em risco. Você pode estar sendo enganado. Eu vou deixar o meu e-mail no final dessa mensagem. E se eu estiver enganado, por favor, mande um e-mail para mim. Mas preste bem atenção. Eu vou te fazer uma pergunta para iniciar. Você segue a Jesus Cristo ou a uma denominação religiosa? Entendeu? Você serve a Jesus ou segue a Jesus ou a uma igreja? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É diferente. Jesus falou que viriam falsos mestres e falsos profetas. E esses homens iriam esconder o caminho da verdade. Iriam atrapalhar que as pessoas conhecessem a verdade que é Jesus. Por causa da sua forma de ensinar. Eu quero hoje fazer um desafio a você. Vamos analisar um ponto que provavelmente nunca foi explicado na sua igreja, mas que está na sua Bíblia. E que você provavelmente não leu e não percebeu, não se atentou a isso. Abra no livro de Mateus 28, no versículo 18. Diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos significa ensinar. Ensinar para que as pessoas possam entender o Evangelho e serem batizadas. Isto é fazer discípulos. E esses discípulos vão ensinar outras pessoas. Começa aqui. Se você está numa igreja há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, e se você não ensinou o Evangelho para ninguém, você já está quebrando essa palavra de Jesus. Ou se na sua igreja eles falam assim: olha, irmãos, Deus chamou alguns para pregar e outros para apenas serem contribuintes, participantes financeiros na obra. Também está quebrando. Porque Jesus falou para os discípulos: ide, ensina e batiza, para que essas pessoas também possam fazer discípulos. Ou seja, todos participarem da obra de Deus. Começa por aí. Segundo ponto, Jesus fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Toda a Bíblia? Não, não. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Que Jesus tem ensinado aos discípulos dele, que depois eles são chamados de apóstolos. Assim como Paulo depois foi chamado de apóstolo. Então, os apóstolos de Cristo teriam que ensinar as palavras de Jesus. As palavras de Jesus estão no livro de Salmos, no Velho Testamento? Não, não estão. Os ensinamentos de Jesus estão no Novo Testamento. E é por isso que o Novo Testamento é chamado de Evangelho. Evangelho significa boas novas. O Velho Testamento não é Evangelho. Ele é apenas um livro histórico que contém ensinamentos de Deus para o povo judeu. Mas é no Novo Testamento que nós temos os ensinamentos de Jesus. Você está aprendendo a servir apenas pelo Velho Testamento? Se você está aprendendo a servir a Deus pelo Velho Testamento, você está correndo o risco de estar se afastando dos ensinamentos de Jesus e aprendendo os ensinamentos dos homens que perseguiram a Jesus. Os homens que perseguiram a Jesus guardavam a lei, porque Jesus veio pregar a graça. Como assim, pastor? Na lei, por exemplo, no livro de Levíticos, se um filho xingasse o pai ou a mãe, ele era apedrejado pelos anciões. Na graça, no ensinamento de Jesus, deve-se perdoar e orar. Está vendo a diferença? Lembra da mulher adúltera? Se fosse no Velho Testamento, ela seria apedrejada até a morte, a prostituta. Mas no Novo Testamento, Jesus perdoou-a. Essa é uma diferença entre a graça e a lei. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, ele diz: se alguém se apoia na lei, nega Jesus. Dê uma lida depois. Então aqui Jesus mandou fazer discípulos, ensinar os discípulos e pregar e ensinar as palavras dele. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, olha o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam
na doutrina dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos. Os apóstolos de Cristo ensinavam os ensinamentos de Jesus. Não eram os ensinamentos do Velho Testamento. Eles ali juntos, a igreja de Cristo, aprendia as palavras de Jesus. Por quê, pastor? Porque aquele povo já conhecia o Velho Testamento. E o que era válido agora era a graça e não mais a lei. Está entendendo, meu amado? Só que esses apóstolos, quando Jesus ele foi crucificado e voltou ao Pai, eles receberam o Espírito Santo para entenderem as coisas futuras também. E o apóstolo Paulo, ele escreve algo que é o ponto principal da nossa mensagem de hoje aqui. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aqui essa epístola de Timóteo. É uma carta, na verdade, não é um livro. Capítulo 4, versículo 2. Diz assim: prega a palavra, ou seja, ensina o ensinamento de Jesus. Prega a palavra. Não é a Bíblia toda. É principalmente o ensinamento de Jesus. Tá certo? Não estou falando que você não deve ler o Velho Testamento. Você deve ler o Velho Testamento. Mas o principal é o ensinamento de Jesus Cristo. Tá certo? O principal é as boas novas, que é o Evangelho. Quando alguém fala, irmãos, nós temos que crer no Evangelho. O Evangelho é o livro de Mateus e Apocalipse, não é o livro da lei. Não é o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. É no Novo. E é por isso que Jesus não pediu dízimo. O dízimo ele está no livro de Malaquias, que pertence à lei. Tá certo? Mas isso é uma outra palestra. Aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, fala, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta. Com toda longanimidade, bondade, paciência ali. E doutrina. Olha, Paulo está falando sobre doutrina. Que doutrina? Ensinamento de Jesus. E aí ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é uma coisa sã? É algo que está sadio. Mas, no futuro, que é o nosso tempo agora, Paulo viu, pelo Espírito Santo, que haveria uma doutrina doentia. E é por isso que eu falei para você prestar muita atenção nessa mensagem. Porque você pode estar aprendendo a doutrina doente. É como Jesus falou, virão falsos mestres. O que um falso mestre faz? Ele diz que está ensinando sobre Jesus, mas na verdade ele está ensinando sobre o que ele quer. Ele está mentindo, ele está desviando da verdade. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E o que é cobiça? Desejo por riqueza. Sabe aquelas pessoas que vão na igreja apenas para pedir dinheiro, para pedir riqueza? A pessoa já tem uma empresa e ela vai lá no culto para que a empresa dela aumente, triplique de tamanho. Você entendeu? Ela só pensa em dinheiro. Ela não sabe que a igreja é um local para nós agradecermos a Deus pelo que nós temos, servirmos uns aos outros e adorarmos ao Senhor Deus. Entende? A igreja é para isso. É um lugar para unidos ali estudarmos os ensinamentos de Jesus também. Mas hoje virou lugar para a campanha do empresário, lugar para ficar dançando, pulando, caindo no chão, ou ficar dando testemunho de riqueza. Você já encontrou algum testemunho de riqueza no Novo Testamento? Pelo contrário, Paulo falou, o que nos basta nesta vida é a comida e a roupa, porque para onde iremos, nada mais levaremos. Você entendeu? Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas hoje você vai na igreja para buscar apenas outras coisas, e pela sua cobiça, pelo desejo de você ficar mais rico, porque você não se contenta com o que você tem, esses líderes, eles acabam fazendo voto em dinheiro com você. E eles acabam usando da sua fé para que eles se tornem ricos. Para que eles se enriqueçam. E você continue aí, né, achando que está servindo a Jesus. Na verdade, você está se distanciando da doutrina. Por isso que Paulo fala aqui, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que são fábulas? Histórias fictícias, mentiras. O apóstolo Pedro, para terminarmos, ele fala a mesma coisa. Aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, no versículo 1, Pedro vai falar da mesma forma. Preste atenção.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Haverá no futuro? Pedro está falando. Assim como no passado houve profetas falsos, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Esses vão colocar de forma bem disfarçada heresias. O que é heresia? Ensinamento mentiroso, ensinamento não verdadeiro, destruidoras, porque vão destruir a tua fé e a tua salvação. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de negarem ou renegarem o soberano Senhor, que é Jesus. De tantos caras mentirem e colocarem ensinamentos que não são de acordo com Jesus, eles vão tirando o ensinamento de Jesus de lado. Vão tirando os ensinamentos de Cristo de lado. E você não percebe. Irmãos, venha fazer a campanha da fogueira, a fogueira milagrosa, a fogueira santa, sei lá que for. Venha fazer a campanha da pedra de Davi. Espera aí, procure nos ensinamentos de Jesus se isso existe. Procure na Bíblia. Você já leu a Bíblia? Talvez você não leu. Tem que examinar as Escrituras, ler o Novo Testamento. Jesus, ele vem ensinar a graça. Os homens que perseguiram e mataram Jesus seguiam o Velho Testamento. Leia o Novo Testamento que você vai entender o que eu estou falando. E aí ele fala aqui, e muitos, olha o versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que é uma coisa libertina? É uma coisa devassa, destruidora. Tá certo? Muitos seguirão os seus ensinamentos destruidores, ou libertinos. E por causa deles será infamado. Será o quê? O caminho da verdade vai ser infamado. Ele vai ser o quê? Escondido. Ele vai ser tapado. Tá certo? Vai ser difícil ver porque eles vão estar... É o que você já deve ter ouvido quando você convida um amigo seu para ir na igreja, e esse amigo fala, eu vou na igreja, o pastor só pede dinheiro. Ou seja, aquele ensinamento está afastando o seu amigo de conhecer Jesus. Entendeu? E também movidos por avareza, farão comércio de vós. Ué, não é isso que está acontecendo hoje? Farão comércio de você, de vós. A pessoa vai na igreja, a pessoa é avarenta, ela já tem uma empresa, ela já tem o seu carro, a sua família, se alimenta bem, os filhos estão em escola particular, mas ela vai na igreja para que Deus aumente a empresa dela mais ainda. E aí ela vai, faz um voto que o pastor fala um valor X, essa pessoa vai dar o dinheiro para esse pastor para que a igreja abençoe aquela pessoa e ela se torne mais rico. Procure na Bíblia se isso no Novo Testamento é verdade. Se é necessário isso. Você vai ver que não. Olha lá. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Ou seja, a tua fé ela é usada como comércio. Irmãos, eu quero fazer um voto de R$1.000. O valor mínimo vai chegar de repente a 100. Mas ainda assim eles estão pedindo dinheiro por causa da sua fé. E aí ele diz aqui, também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Palavras fictícias. Procura na Bíblia, se tem fogueira santa, fogueira não santa, se tem alguma coisa disso no Novo Testamento. Não tem. Procura na Bíblia se tem, olha irmão, qual que é o seu Golias? Venha comprar, faça um voto com essa pedra de Davi. Quem pode oferecer R$500 nessa pedra? Não existe isso na Bíblia. A graça é ensinamento de Jesus para a sua vida. Tá certo? Você pode ler o Novo Testamento e deve ler o Novo Testamento e você verá que o que eu estou falando está espalhado no Novo Testamento. Mas, meu amado, se você quer ser enganado e gosta de ser enganado, porque o seu Deus é o dinheiro, muito bem, vá para o inferno com ele. Porque Jesus, ele falou, dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Dificilmente. Se o teu dinheiro é o seu Deus, você tem que ler Mateus capítulo 6, quando ele fala, não podereis servir a 2 senhores, ou há de agradar-se de um e menosprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. A quem você serve? Fique com Deus. O meu e-mail é pastorflavio.bol.com.br. Não deixe a sua fé servir de comércio. Ok? Você serve a Jesus ou você serve a uma denominação? Pense sobre isso. Até a próxima.